inscreva-se aqui em nosso canal. E nós vamos falar aqui sobre tecnologia ancestrais e viagem no tempo. Então, se você gosta de conteúdo de ufologia, de tecnologia primitiva, disco voador, então hoje você vai cair o queixo ao ver esse vídeo. Então peço a você que se inscreva aqui, se você não for inscrito ainda. Pois bem, senhores, olha que interessante esse vídeo. Isso aqui é um comparativo com estátuas maias antigas, comparando-se com os astronautas. Então você vê aqui, muita coisa é bem parecida. Uma estátua maia antiga, muito parecida aos astronautas. E não só é a primeira. Ancestrais, você vai se deparando com isso. Muitas culturas ancestrais se assemelham a isso aos dias de hoje. Aí quando você pega o Egito Antigo, você pega a cultura ancestrais, todos eles carregam uma maleta. Muitos dizem que essa maleta é de oxigênio, assim como os astronautas carregam, para poderem irem aos céus. Poderia ser uma maleta de oxigênio. Mas só que existe um grande mistério aí perto de tudo isso. Aí você vê um certo tipo de tecnologia que é empregado. Olha para você ver isso aqui, ó. Como que eles geraram isso aqui? Como uma coisa tão antiga quanto os maias fazem referências a discos voadores aí no passado. Olha aqui para você ver essa referência, né? Aí fica uma pergunta aqui. Será que tivemos viajantes do tempo no passado? Por exemplo, aqui essa estátua maia, eles reconstruíram ela e se percebe que é um ser humano usando uma máquina que parece ir até essa época aí. E para o espaço. Isso aí é uma das coisas. Aí entre aqueles desenhos que você vê em pedras, se assemelham a extraterrestres. Desenhos iguais a esse aqui, ó, que se assemelham a extraterrestres e a astronautas. Olha que coisa interessante. Uns desenhos que parecem com discos voadores. Aqui a gente vai tentar aumentar as imagens para você ver. Parece com discos voadores. E essa outra imagem faz uma referência a um Grey. E tudo isso. Olha de novo essa maletinha nessas imagens aqui. Então a grande pergunta. Será que... Aqui ó, tem o México, Egito, Antigo Egito e Nova Zelândia. Essas máquinas aqui. E tá aí nas imagens que nós estamos mostrando na época dos astecas, né? Veja que imagem, que são antigas. Olha para você ver que coisa interessante. Será que as culturas antigas não fizeram essas imagens querendo nos avisar algo? Olha a incrível semelhança aos dias de hoje. Algumas imagens dos dias atuais que nós vemos com uma semelhança muito grande com aquelas imagens antigas que estavam esculpidas. E sobra então essa pergunta sobre esse nível tecnológico que esse pessoal viu. É muita semelhança, é muita coisa que é semelhante. Olha essa imagem aqui. Esse monumento faz uma referência a um tipo de nave que poderia sobrevoar e que as pessoas utilizavam no passado. Olha essa escultura antiga, ela se parece com um astronauta e é uma escultura antiga. Será que eles não sabiam de alguma coisa no passado? Olha a escultura aqui, tem um desenho de um disco voador e eu falo claramente que na minha visão nós não somos claramente aí a cultura mais avançada que existe. Na minha visão, os egípcios tinham capacidade aí de abrir portais. Os faraós não envelheciam, custavam muito a envelhecer. Eles tinham grandes tecnologias bases, estelares. E eu acho que alguma coisa
bem grande aconteceu que acabou com toda essa tecnologia. A grande maioria das pessoas acham que dilúvio é chuva, é água. Mas o dilúvio pode ter sido uma guerra plasmática aí que decepou tudo que existia. O Criador despejou sua ira sobre todo tipo de abominação, e aí o plasma pode ter acabado petrificando as coisas. E aí o que sobrou? O que acabou sobrando foram os monumentos e essas estátuas que nós conseguimos ver. E então a pergunta que fica aí, isso aqui poderia ser até um brinquedo de criança que foi petrificado. Mas quando você olha essas imagens e vê e como que se parecem uma coisa com as coisas atuais que nós estamos vendo. Será que eles não sabiam de alguma coisa e estavam deixando essas mensagens para o futuro? Será que já tinha viajantes do tempo naquela época que utilizavam esse formato de roupa e eles copiaram e desenharam isso? Porque não faz nenhum sentido umas pinturas aí, né, muito antigas, fazerem aí uma referência tão parecida com coisas atuais. Ou foi viagem no tempo desses seres de hoje em dia que viajaram para lá. O sistema nos esconde muita coisa, infelizmente. Olha essas estátuas aqui. Olha a referência a essa estátua. Isso aqui não é humano. Os caras desenhando. Aí a gente avisa aqui no canal, o pessoal acha que é brincadeira. Olha o capacete aqui, parecendo um capacete de ser humano. E a referência lá no passado se aparece muito com essas coisas. Isso são coisas inacreditáveis. Olha as imagens que estão aqui pintadas. Estão essas imagens aqui, ó. Olha o nível de semelhança que tem com os dias atuais. A pergunta que nós deixamos aqui é sobre isso aqui, ó. Tem mais uma imagem aqui, ó. Essas maletas que tem aqui. Mas essas maletas eram dos maias. Maletas dos maias, dos incas, das civilizações antigas. E a pergunta que nos sobra é: para que esse tipo de maleta era utilizado? Por que em todas as imagens que a gente vê aparece esse tipo de maleta sendo utilizado? Para que isso servia? Será que serviria para alguma viagem no tempo? Será que seria alguma maleta de oxigênio que permitiria que as pessoas viajassem aí através do tempo e do espaço? Fica aí essa pergunta que a gente faz aqui no canal. O que seria essas maletas? A grande maioria das pessoas da internet estão defendendo a hipótese de uma viagem no tempo, que essas maletas possam ser capazes de fazer as pessoas que a possuem, que seja possível viajar no tempo. Porém, eu não acredito nessa versão. Fica aí a dúvida, o questionamento, mas eu não acredito nessa versão. Eu não sei se seria esse aí o caso, mas para mim é algum dispositivo que permite a pessoa sair da Terra, sair dos céus e sair para outra dimensão. Algum dispositivo que possa servir de navegação, que permita a pessoa sair daqui da onde a gente está, ou da borda celeste, e alguma coisa. E incrível são as referências que são feitas perante essa maleta. Ninguém sabe ao certo, nunca vi ninguém afirmar nada, mas se pensa isso, é a viagem no tempo, ou abertura de algum portal, algum combustível celestial para disco voador, ou é o oxigênio, mas ninguém sabe exatamente o que é. Mas que é algo antigo, isso é inegável, porque todos esses monumentos fazem aí alusão a essa imagem de uma bolsa sendo carregada por seres antigos. Egito antigo. A pergunta que nos fica: para que servia essa maleta antiga? Qual que era a sua utilidade? Qual é o seu mistério? E muitas pessoas fazem. Agora,
Para mim, é um dispositivo de navegação que permitiria as pessoas se locomoverem, talvez da Terra para alguma outra dimensão. Eu acredito muito na cultura dos nórdicos, que existem planetas interligados que nós somos capazes de viajar por eles. Porém, é preciso de uma direção de navegação e bem provável que essas maletas fossem utilizadas para isso. Não tem como a gente confirmar, é apenas uma teoria, uma das hipóteses de que pode ser utilizado, mas que realmente é algo muito curioso, que nos deixa aí curiosos e gostaríamos de saber para que serve. E o que você acha que possa ser isso aí? Isso aqui foi uma ideia, né? Das que a gente pegou aqui na internet, que as pessoas defendem, e que pode ser aí isso aí, significar o que é. Mas a gente não pode confirmar, infelizmente, a gente não tem como comprovar nada sobre essas maletas. É fato que elas foram desenhadas há muitos anos atrás e ainda chamam atenção até os dias atuais. As pessoas não sabem exatamente para que isso serve. Só existem aí, igual eu disse aqui no vídeo, teorias, várias teorias de para que isso poderia ser utilizado. Né? No mais, nós agradecemos a todos vocês que estiveram aqui no nosso vídeo. Né? Esperamos vocês no nosso próximo vídeo e fiquem todos com Deus e até lá.